A fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. A fé é a força da vida. Se o homem vive, ele acredita em alguma coisa. Se não acreditasse que é preciso viver para alguma coisa, ele não viveria. Sem fé, é impossível viver. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer mais uma recomendação de leitura para quem precisa sair de uma ressaca, para quem está assim cansado de livros muito grandes e precisa ler uma coisinha mais breve, mais curta. Então eu vim trazer para vocês, gente, uma confissão do Lev Tolstói, esse escritor aclamadíssimo, da literatura russa. E nesta obra aqui, quando Tolstói escreveu, ele tinha ali seus 51 anos, E ele estava sofrendo uma crise existencial, uma crise de fé principalmente, porque o Tolstói ele se aventurou muito na vida dele, Ele foi para a guerra, ele bebeu, ele jogou, ele fez tudo o que tinha direito, e na velhice dele ele simplesmente sentiu que a vida não fazia sentido. Então ele escreve esse livro depois de ser coroado como um grande escritor da literatura. Ele já tinha escrito suas grandes obras, como Ana Karenina, Guerra e Paz, e ele já era aclamadíssimo, respeitado ali na Rússia, só que nada disso preencheu a alma do Tolstói. Mesmo sendo aristocrata, tendo família, sendo rico e famoso, Tolstói sentiu que a vida não fazia sentido. Gente, e eu confesso para vocês, quando eu li esse livro, eu senti que ele desentupiu assim, uma coisa que estava travada em mim, e eu fiquei uns 3 dias mal após ler esse livro, porque eu já tive crise, essa mesma crise dele de fé, e de olhar para o céu e ver ele cinza, e achar que o céu era de chumbo. Eu acho que tem momentos que a gente para assim, olha para a vida e diz, qual o sentido disso tudo? Então, ao mesmo tempo que eu recomendo a você a leitura dessa pequena obra, da editora Mundo Cristão, ao mesmo tempo eu digo que você vá com calma, porque possa ser que ele desencadeie em você algumas interrogações, O Tolstói vai dizer aqui neste livro que sua crise começou ainda na adolescência. Quando ele tinha 16 anos, ele já não tinha tanta certeza de Deus, da religião, da vida, o porquê disso daqui. O que nós estamos fazendo aqui? Quem nunca se fez essa pergunta? Por que eu nasci? Para onde eu vou? De onde eu vim? Enfim, parece clichê, essas perguntas, mas são questões fundamentais da existência humana. Eu gostaria de ler aqui algumas citações para vocês, porque talvez vocês sintam um pouco o tom melancólico. É tão forte que o Tolstói ele cogitou o suicídio. Ele pensou em se enforcar, ele pensou em dar um tiro em si mesmo. Então, ele tinha momentos de entusiasmo quando ele acreditava no progresso. Ele deslocou o sentido da vida na fé para o progresso. Então, rapidamente ele percebeu que aquilo já não fazia mais efeito para ele. Então, ele constituiu família. Ao constituir família, aquilo meio que sanou um pouco esse vazio existencial dele e logo voltou. E ele também disse que quando ele conheceu alguns escritores, aquilo meio que fez ele se aprofundar ainda mais nas suas paixões, nos seus pecados. Ele diz que os escritores são pessoas realmente sem caráter, são pessoas ruins, principalmente essa classe rica, aristocrática da Rússia, ele critica muito. Critica também a Igreja Ortodoxa, Ele diz que são pessoas hipócritas, pessoas imorais e que muitas pessoas que são até agnósticas ou ateias, elas têm muito mais caráter do que os religiosos de sua época. Não é novidade que o Tolstói ele foi excomungado, da Igreja Ortodoxa Russa, jamais foi perdoado pelo que ele diz. Mas enfim, deixa eu só ler para vocês algumas partes do texto para vocês sentirem o tom dramático dessa obra. Na página 17 ele diz assim: pela vida de um homem, por suas ocupações, hoje como antigamente, é impossível saber se ele é crente ou não. Se existe diferença entre os que professam abertamente a fé ortodoxa e os que a negam, tal diferença não favorece os primeiros. Hoje, como antigamente, a aceitação e a confissão declaradas da fé ortodoxa se encontram, na maior parte, em pessoas estúpidas, cruéis, imorais, que se julgam muito importantes.
Já a inteligência, a honestidade, a retidão, a generosidade, a moral se encontram, na maior parte, em pessoas que se declaram sem fé. Então, eu me identifiquei muito com essa parte, gente, porque eu tive minha experiência religiosa, eu já falei isso em alguns vídeos, e o Tolstói, ele pode ser lido hoje assim, sabe, sem questionamento, porque é o que eu vejo, o que eu via e o que eu vejo dentro das igrejas cristãs, que foi a minha experiência. Pessoas que se dizem assim, defensoras da moral, defensoras da família tradicional, e quando você vai cá fuçar, você vê a podridão dessas pessoas, né? Se escondem sob uma manta religiosa e são pessoas estúpidas, são pessoas cruéis, que pregam o ódio, que pregam a intolerância e que não fazem nada daquilo que dizem. Não fazem nada, nem sei se elas acreditam naquilo que elas professam. Então o Tolstói é extremamente atual e relevante para os nossos dias. Ao meu ver, não me levem a mal, não sintam-se diretamente atacados, mas eu tenho para mim que a religião é só uma máscara, sabe? Seja ela qual for, a religião é só um disfarce. E o que eu tenho para mim? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, né? Tem momentos que a minha fé parece que fica tamanho de uma formiga, e tem momentos que eu acredito tanto em Deus com tanto fervor, porque nós somos pessoas racionais, materialistas. Eu sou uma pessoa que sempre questionei muito, eu sempre duvidei de coisas absolutas, mas eu tenho sim minha fé, eu sou uma pessoa que carrego comigo alguma espiritualidade. Eu acho que o Tolstói, nesse sentido, ele está muito certo. É impossível viver sem fé. Eu acho que a ausência de fé é a síndrome do pânico total, sabe? Se você não acredita em alguma coisa, não necessariamente em Deus, porque a fé é uma coisa muito instintiva. Até quem não crê em Deus tem fé, né? Por exemplo, eu preciso ter fé para entrar num avião e descansar, acreditar que o piloto está bem psicologicamente, que ele é capacitado, que ele fez um curso, que ele sabe pilotar aquele avião e que eu vou chegar no meu destino. Então, a partir do momento que eu não questiono nada disso, eu tenho uma fé. O Tolstói, querendo ou não, ele acabou dizendo isso, que a ausência de fé torna a vida impossível. Sabe, a síndrome do pânico é o medo absoluto. O contrário da fé não é a descrença, é o medo. Essa é a minha forma de enxergar a fé. Então, a gente precisa distinguir o que é religião e o que é espiritualidade. Você não precisa ter uma religião para ter sua espiritualidade. Você não precisa frequentar um templo, você não precisa professar um dogma ou concordar com preceitos teológicos para você ter sua fé. A fé é uma coisa subjetiva. Se você é cristão e se você lê a Bíblia, você vai ver que a fé de Moisés não é igual à fé de Jó. A fé de Paulo não é igual à fé de Pedro. E é uma ilusão a gente tentar sistematizar, sabe, Deus, tornar Deus um objeto de estudo verificável. Isso daí tornou o ateísmo muito mais forte no mundo, porque Deus não é um objeto de estudo. O Tolstói, quando nasce nele essa esperança de fé e ele começa a estudar as religiões, ele desencana novamente, né? Ele fica desesperançado novamente. E aí ele percebe que não é a religião, é a fé em Deus. Eu vou ler só mais um trecho aqui para vocês verem isso. Ele diz assim: mas nisso olhei para mim mesmo, para aquilo que se passava dentro de mim, e lembrei todas as centenas de vezes em que o abatimento e a animação se sucederam em meu íntimo. Lembrei que eu só vivia quando acreditava em Deus. Isso ele vai relatar, gente, logo após ter estudado o cristianismo, estudado o budismo e diversas outras religiões. Então, o Tolstói, ele era uma pessoa que tinha picos de empolgação, ele sentia que fazia sentido viver, mas havia momentos em que ele perdia completamente o entusiasmo quando ele se deparava com essas questões. Então, a princípio, ele se empolgou com a ciência, com o progresso, com o aperfeiçoamento pessoal dele através da razão. Logo, ele desencanou disso. Depois, ele teve sua família e achou que isso ia resolver, não resolveu. Ele não se resolveu também, não se realizou enquanto profissional, enquanto escritor, porque ele depois renegou todas as suas obras. Então ele começou a falar, não, já que não está na ciência, o progresso, então eu vou ver nas pessoas que me cercam. Então ele começou a observar as suas párias, né? Pessoas como ele, pessoas de sua classe. E rapidamente ele percebeu que também aquilo não o realizaria. Até que ele começou a ver pessoas da sociedade, os trabalhadores, pessoas comuns.
e ver a fé dessas pessoas. E ele disse que foi nessa classe de trabalhadores que ele encontrou o real sentido da vida, né? Nas pessoas simples. E então, quando ele passou a estudar religião, que ele desencanou outra vez disso, ele passou a focar a sua fé somente em Deus. Se você se interessa por esse assunto, eu acho que vale a pena. Eu anotei aqui várias coisas para falar, várias citações, mas é um livrinho curto também, certo? Então não vale a pena ficar lendo tanto, senão vai acabar estragando a sua experiência. Então tá aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu comentário aqui, o que você achou, que livro assim nessa vibe você me recomenda. Eu gosto muito desses assuntos, tá? Beijo no coração e até a próxima. Valeu!